Podemos afirmar que uma das ferramentas da qualidade mais recentes hoje em dia é o fluxograma. Ela é desenvolvida para desenhar o fluxo de processos, ou neste caso, todas as atividades de um campo fabril ou não, por meio de formas e pequenos detalhes. Traduzindo, trata-se de uma representação visual do processo e permite identificar nele possíveis pontos nos quais podem ocorrer problemas. Por se tratar de uma representação gráfica de um processo, essa ferramenta possui alguns símbolos específicos para compreender a etapa a ser tratada. Existem uma série de símbolos que podem ser utilizados, mas algumas são mais recorrentes, conforme disposto nesta figura a seguir. A começar pelo retângulo, por exemplo, que é esta figura que representa processo ou atividade. Este símbolo serve para representar as atividades de um processo. Se estivermos representando um macroprocesso, este símbolo também serve para representarmos o processo constituinte desses macroprocessos. Mas esse símbolo que tem um formato do losango, ele geralmente significa decisão. Este símbolo representa o fluxo de decisões a serem tomados dentro do processo. Aliás, ele admite somente um fluxo de entrada e dois fluxos de saída. Por exemplo, um fluxo para caso a sentença seja verdadeira e outro fluxo para caso a sentença seja falsa. Este é o disco magnético, que tem a função de banco de dados. Ele representa o armazenamento ou a consulta de dados a um disco magnético. Já esta figura sempre representará um documento. E a função desse símbolo é somente representar o início e o fim de um processo. Este símbolo do fluxograma, ele geralmente vem em formatos pequenos em relação aos outros. Ele tem a função de ser o conector do fluxograma. Por exemplo, a continuação do fluxograma em outra página. Mas é claro, está aqui uma representação gráfica de como fica toda a sua formatação utilizando os símbolos anteriormente apresentados. Tenho que enfatizar também que é importante a utilização das setas. Observe esta figura para que você então possa entender todas as conexões. Faça a leitura de todos os itens que compõem cada símbolo. Assim ficará mais fácil você compreender como e por que trata-se de um fluxograma. Com esta ferramenta simples, mas poderosa, é possível traçar um caminho lógico de etapas para identificar se existe algum problema ao longo do fluxo. Eu tenho que fazer a lembrança que um fluxograma não é tão fácil de ser configurado de um dia para a noite. É necessário que você faça uma análise, principalmente dentro do campo fabril, se for o caso. A elaboração do fluxograma, ela se dá por meio de várias atitudes tomadas por quem está analisando o processo para então assim transpor para um documento. Seria um pouco inóspito dizer que o fluxograma serve como manual de instruções, ou seja, qualquer pessoa que tiver com este documento em suas mãos terá a capacidade de cumprir as atividades do processo de forma tranquila. Assim, então, eu enfatizo que mesmo o fluxograma possa existir, ele tem a função exatamente para melhorar o processo de forma contínua. Na elaboração do fluxograma, recomenda-se então a execução de 4 passos principais. O primeiro, por exemplo, é identificar todas as entidades participantes do processo, ou seja, por exemplo, como clientes ou membros internos da organização. O segundo passo presume em escrever a sequência cronológica de todas as atividades executadas dentro do processo. O terceiro item, então, é desenhar o processo. Isto significa desenhar o próprio fluxograma. E por fim, desses 4 processos, tem-se então que validar o desenho junto aos interessados, até que haja um consenso entre a equipe de análise de processos e os interessados no processo. Caso sejam identificadas potencialidades de melhoria ao longo do processo, busque então redesenhar o fluxograma contando com a etapa de melhoria.
Neste ponto, é importante fazer com que todos fiquem sabendo da melhoria implementada, além de fornecer o treinamento adequado para sua execução. Criado um novo processo, então deverá, por fim, ser acompanhado, a fim de constatar se de fato mudou e melhorou o processo anterior.